Olá, primeiramente gostaria de agradecer a todos os ouvintes pela disponibilidade de estarem aqui presentes e de escutarem essa apresentação. E também gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por dispor da ferramenta de gravação de PowerPoint que utiliza a tecnologia a favor do compartilhamento do conhecimento científico. Meu nome é Dalila Castelhano de Vasconcelos. Eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e estou sob a orientação da professora doutora Nádia Maria Ribeiro Salomão. Bem, o tema do trabalho que hoje vamos aqui apresentar é Concepções de Educadoras de Creches sobre Desenvolvimento Infantil. Sobre esse período, de 0 a 3 anos, que é o período em que as creches atendem crianças, é o período da primeira infância. Esse período da primeira infância é um momento de grandes oportunidades e riscos para o desenvolvimento, e sua influência se estende por toda a vida. Diante disso, esse período do desenvolvimento tem recebido atenção crescente de vários documentos e relatórios internacionais. Entre eles, podemos citar a Declaração de Educação para Todos de Dakar e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas. Isso é a nível internacional. Já a nível nacional, podemos citar o Plano Nacional da Primeira Infância, que contempla a saúde das crianças em seus primeiros anos de vida. Já em termos educacionais, o modelo que se destaca, o modelo contemporâneo da educação infantil, uma instituição que se destaca é a creche, que atende crianças de 0 a 3 anos. Ela tem uma função formadora de sujeitos históricos e culturais. Nesse contexto, os professores passam a ser considerados como importantes mediadores de relações significativas para as crianças. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, esse trabalho apresenta uma peculiaridade porque trabalha com o binômio cuidar-educar. De acordo com estudos desenvolvidos por Bradley e Putnick, os adultos eles influenciam as crianças não só pelo que fazem, mas também pela forma como eles estruturam o entorno da criança, os objetos que eles oferecem, a forma que ele organiza o ambiente. Então, a forma com que adultos organizam esse ambiente para a criança, eles são influenciados pelo que os adultos consideram bom ou ruim para o desenvolvimento infantil. Agora, as especificidades dessas concepções sobre desenvolvimento infantil, elas se modificam de acordo com o contexto em que esse adulto está inserido, o momento histórico, também, e o contexto familiar em que esse adulto está inserido. As concepções dos adultos sobre desenvolvimento infantil é um importante elemento para entender as estratégias que os mesmos utilizam para ajudar no desenvolvimento das crianças. Aqui se optou por utilizar o termo concepção, ao invés, por exemplo, de como outros termos poderiam ser utilizados, pensamentos, cognições, e aqui a ideia que se quer transmitir é a ideia de dinamicidade, que isso pode ser modificado com o tempo, e que neles estão implícitas as ideias, os fatores cognitivos e emocionais. O objetivo do estudo é investigar as concepções educadoras de crianças de 2 e 3 anos, de creche da rede pública e privada da cidade de João Pessoa, sobre desenvolvimento infantil. A presente pesquisa foi realizada na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e participaram do estudo 20 educadoras, sendo 20 de escolas públicas e 20 de escolas privadas. O instrumento utilizado foi uma entrevista semi-estruturada, em que o roteiro foi elaborado por mim e por minha orientadora. A entrevista foi escolhida como instrumento por propiciar aos participantes um momento de reflexão sobre o assunto abordado, assim como propiciar um contato direto do pesquisador com seu objeto de pesquisa. Nas ciências antropossociais, a gente tem a peculiaridade de trabalhar com um objeto idêntico ao pesquisador, que é o ser humano. Isso, algumas normas éticas de pesquisas
com seres humanos são exigidas, e essas normas foram todas seguidas nesse trabalho. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Sociais de Saúde Aplicada da Universidade Federal da Paraíba, sob o protocolo 551.099. Todas as entrevistas ocorreram de forma individual e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. E todas as entrevistas foram gravadas com o prévio consentimento dos participantes. Em relação ao procedimento de análise dos dados, os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo que foi proposta por Bardan, que propicia uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa dos conteúdos das comunicações apresentadas, e é uma análise que busca o que está por trás das palavras. Dessa forma, a análise de conteúdo permite uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados. A análise de conteúdo é uma análise amplamente utilizada na psicologia, e a entrevista é o instrumento mais utilizado nas pesquisas que utilizam tal análise. Na presente pesquisa, essa análise seguiu algumas etapas, que foram as seguintes. 1. Transcrição das entrevistas. 2. Leitura flutuante das entrevistas, em que se buscou uma compreensão global do material. 3. Identificação de temas a partir de recortes de palavras ou frases. 4. Demarcação de unidades de sentido a partir dos conteúdos. 5. Construção de categorias. Resultados e discussões. Todos os participantes dessa pesquisa eram do sexo feminino. A média de idade foi de 33 anos para as educadoras das creches públicas e de 31 anos para as educadoras de creches privadas. A maioria delas eram casadas. A renda familiar, apesar de ter variado de 1 a 15 salários mínimos, se concentrou entre 1 e 3, o que demonstra a desvalorização econômica dessa profissão, o que é recorrente, um assunto recorrente nas pesquisas que trabalham com essa população, né, de educadores de creches. Em relação à escolaridade, também variou bastante, variando, e na escola pública o que mais prevaleceu foi o nível médio completo, e já nas creches particulares, o que prevaleceu foi o nível superior completo. Em relação ao tempo de atuação na área, as educadoras das creches públicas tiveram uma média de 6,6 anos. E as creches privadas tiveram uma média de trabalho na área, né, da educação infantil de 8,5 anos. Já a média de tempo na instituição em que elas estavam trabalhando no momento da pesquisa também foi menor, nas escolas públicas, que foi de 3,6 anos, e nas escolas privadas de 5,4 anos. Então, de uma forma geral, os dados sociodemográficos demonstram que as educadoras das creches privadas concluíram mais o ensino superior, apresentaram renda familiar maior e tinham mais tempo de atuação na educação infantil e na instituição em que trabalhavam, naquele momento da pesquisa. Sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, as educadoras destacaram 4. A socialização, que se refere à interação, como as crianças aprendem através da interação. A educação escolar, referente ao conteúdo programático da creche, da escola. A parceria da família e da creche. E a afetividade. Dentro da categoria socialização, foram destacados três grandes grupos, como aqui pode ser visto, que é a família, a convivência com outras crianças e o contexto ampliado. Dependendo dessa convivência, né, segundo as educadoras, a convivência com a família, a forma que essa criança interage com outras crianças e o contexto em que ela está inserido, influencia o desenvolvimento. Já na categoria educação, o ponto que foi mais destacado foram as atividades desenvolvidas pelo professor e sua dinâmica pedagógica. Aqui é interessante perceber que as educadoras valorizam sua participação no desenvolvimento
das crianças, se percebem como sujeitos ativos dessa relação, percebem as crianças também como sujeito ativo. Então, aqui, o papel do educador é destacado como um agente social, eles se destacam realmente como um importante agente socializador, o que se diferencia de estudos em que as educadoras subestimaram sua importância e consideraram a criança como ser passivo. Isso pode ser verificado aqui nessas falas das educadoras. Já aqui nessa tabela 2, né, que trata de como os educadores contribuem para o desenvolvimento das crianças, surgiram 3 categorias. Elas afirmaram que contribuem para o desenvolvimento infantil através da educação cotidiana, que se refere aos ensinamentos do que elas chamam, por exemplo, de palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, através da rotina, né, dos horários da alimentação, né, eles passam até horários na creche. Então, essa educação cotidiana oferecida por pais e educadores ajuda no desenvolvimento das crianças, assim como a educação formal, que é o conteúdo pedagógico oferecido pela creche. Além disso, eles destacam a afetividade. Um dado que foi incomum foi que elas não destacaram a própria participação, nessa segunda tabela, né, de como elas contribuem para isso, elas não destacaram o aspecto do cuidado, que é algo que é recorrente nas pesquisas e algo que é tratado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Elas destacaram muito mais sua participação em termos de educação do que de cuidado, o que pode estar relacionado à luta da categoria por firmar o aspecto realmente educativo e profissional de seu trabalho. A isso também pode estar associado a questão do envolvimento afetivo ser tão pouco citado, né? Em pesquisas que trabalham com esse assunto, a questão da afetividade é citada, né? Só que ela está muito envolvida na questão do cuidado. Como aqui o cuidado não foi destacado, a afetividade também não, e o envolvimento afetivo que aqui foi comentado pelas educadoras foi o envolvimento delas com o trabalho. Conclusões. A concepção de desenvolvimento infantil apresentada pelas educadoras é uma concepção ampliada, pois elas incluem diversos contextos, inclui essa criança como um sujeito ativo, né? Destacam seu papel socializador nesse contexto. Entretanto, nessas falas, os aspectos afetivos e emocionais das crianças não foram citados, assim como os aspectos físicos do desenvolvimento, como a alimentação, a higiene, os cuidados corporais, que essas próprias educadoras desempenham no seu trabalho. Isso pode estar relacionado à luta da categoria pelo combate e desvalorização de suas funções, como alguns trabalhos destacam nessa luta, e se distancia um pouco, né, do que é preconizado. Apesar da gente entender isso, né, é importante frisar a peculiaridade do trabalho da educação infantil, que trabalha com crianças de 0 a 3 anos e que, por isso, exige tanto a parte da educação quanto do cuidado. Lembrando que isso é um binômio que acontece de forma contínua, né, quando se está cuidando, está educando, e quando se está educando, também se está cuidando. Bem, aqui são algumas referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada.